nós estamos discutindo a influência dos livros de ficção no imaginário das crianças e adolescentes. E esse é o segundo bloco do Educação. Pepper, eu dei uma cortadinha em você aí no final do primeiro bloco e a gente está falando sobre essa importância dos livros de ficção na formação, no desenvolvimento de crianças e adolescentes. E aí? Quer dizer, só para você fechar aquela tua fala que eu acho que não deu para você concluir. Quer dizer, é fundamental, e eu já emendo em outra pergunta para você compor, que é a seguinte: como você não teve acesso a isso na sua adolescência, na sua infância, em que momento você acha que a ficção, olhando para trás agora, mais te fez falta? Para trás, eu acho muito difícil mensurar isso, Dani, porque você simplesmente viveu. E eu tenho que ser franca. Eu fui uma criança bem resolvida, não tive essa questão, mesmo sendo pobre, estudando no colégio, eu nunca senti isso, esse negócio de bullying. Eu não sei se porque hoje, assim, no máximo alguém te implicou com você. Ah, tá bom. Mas aquele negócio do primeiro amor, você acha que se você tivesse lido alguma coisa, teria facilitado ou não? Não sei, você me fez uma pergunta difícil, eu não sei, porque... Como eu te falei, eu era boa aluna. Não tem cicatriz, focada, né? Eu não tenho cicatriz. Eu acho que é difícil você dizer que como determinada situação que você não teve contato, como aquilo poderia contribuir, porque você não teve aquela experiência, você não sabe como seria sentir falta de algo que você não teve, né? Perfeito. Isso pra mim é difícil. Tipo assim, se eu fosse eu me lembro de ter conhecidas que saíram do colégio que eu estava porque não estavam bem. E eu não entendia por que não está bem. E, no entanto, eu me sentia bem. E via colegas com tênis Hadley da época, eu ia com Quixote amarradona. Não tinha. Mas eu acho que a gente tinha uma vantagem naquela época, Babi. As mídias sociais, elas são maravilhosas, mas elas também são massacrantes. Então, se você pego como, coitado... o Judas da situação e o pessoal resolve implicar com você, você não tem aquelas horas no colégio que pode ir para casa e passar o dia inteiro brincando, estudando, vendo nada. Não, você vai para casa e continua vendo o pessoal colocando no Twitter, no Insta, no Face sobre você. Então, coitadinho, fica sofrendo aquilo o dia inteiro. Então, acho que o negócio é mais pesado nesse sentido hoje. Você não tem aqueles... Stop, aquela linha divisória. Agora eu vou para casa, eu relaxo, depois eu vou ver o que vai acontecer. E tem um agravante nessa questão da rede social que eu acho que é importante a gente comentar, que é o seguinte: às vezes você tem uma falsa sensação de que a vida de todo mundo ao seu redor está perfeito. Entendeu? Porque todo mundo só posta coisa boa. Tipo, eu tô comendo num restaurante bacana, eu tô fazendo uma viagem legal, eu tô vestindo uma roupa muito legal, eu tô assistindo o filme que acabou de estrear. E você, às vezes, está num momento ruim. Quando você passa aquele feed de notícia, fala, nossa, tá todo mundo vivendo super bem, eu tô aqui hoje. Mal! E você tem essa impressão de que a sua vida está ruim. Eu acho que isso pro adolescente é algo muito... Como o adolescente é muito intenso em tudo, eu acho que isso deve ser muito ruim. Na nossa geração, não tinha realmente, como a Pepper falou, esse problema, né? Que a rede social causa vai brincar, isso. Jogar bola na rua, fazer dever de casa. E no dia seguinte, tava lá. Então, eu acho que você dava tempo até pro a sua questão imunológica, não é só emocional, não. Imunológica, se fortalecer e chegar de novo bem lá. Até numa situação de bullying, você tá fora daquele ambiente, né? Ou seja, você ficava 4, 5 horas no colégio, mas as outras 19 você tava longe daquilo. Hoje não é. O tempo todo. E os likes é quanto mais você é apreciado, né? Quanto mais as pessoas gostam de você. Like já tá aí, né? As pessoas gostam de você, curtem a tua foto, o que você escreveu. Sim. Ainda falando dessa questão do imaginário, qual é o feedback do público de vocês sobre a obra? No seguinte sentido, como é que as meninas se identificam com a Nina? Como é que as meninas se identificam com a Melissa? O que vocês veem que a arte de vocês começa a contribuir na construção de um novo mundo a partir da identificação? Como é que é isso, gente? Vamos lá. Eu acho que, primeiramente, a Pepper, não que isso seja o certo, Dani. Eu gosto de frisar algumas coisas porque eu sou muito nova. De livro físico, eu tenho 2 anos na literatura, né? O digital eu tenho um pouco mais porque eu fiz sucesso primeiro no mundo digital para vir para cá. Mas, assim, eu sou muito recente, então eu não me sinto assim balizada para falar com propriedade e tal. Mas o que eu observo na minha fanpage diária, a quantidade de e-mails, porque os meus e-mails só chegam de madrugada. Se você chegar, pegar minha caixa de e-mail, meus e-mails chegam entre meia-noite
noite, 2 da manhã, grande maioria. Eles dormem tarde. Porque eles acabam de ler, eles não aguentam, eles querem acabar para me xingar ou para me amar de madrugada. Mas o teu livro é assim, é uma coisa que a gente fica compulsivo. E eles têm que falar comigo. Então, assim, são testemunhos, aquelas e-mails que você fala, meu Deus, eu estou cansada só por ele escrever esse e-mail todo. Então, o que eu observo é o seguinte, a Pepe, pelo amor de Deus, não que isso seja verdade, eu gosto muito de frisar isso, porque cada um passa a mensagem da forma que deve ser passada. Então, a Babi vai passar do jeitinho dela, cada um vai passar. Mas eu tento mostrar para eles que existe a maldade, existe a violência, existem os dramas, existem tudo, mas eu tento trazer uma mensagem positiva, final, na história. Então, a coitada penou feito boi ladrão. Mas, deixa eu dar um fim, sabe? Porque eu acho que é muito complicado, Dani. Você, com 17, 18 anos, o autor que você admira, o livro que você quer e tudo, a mensagem ser pesada no final, eu acho que tem que ter uma esperança aí. Também acho. Tem que ter uma esperança aí um pouquinho. Eu sei que pode acontecer milhares de tipos de violência no caminho, não vou protegê-los disso, eles têm que entender isso. Mas isso pode ser resolvido. Se houver boa vontade, se houver amor, se houver carinho, você chega lá e faz. Então, a minha vontade é passar isso. Então, até mesmo quando eu brinco, mesmo com a minha fanpage enorme, o pessoal falando direto comigo, porque eu sou meio viciada nisso também, eu chego e falo, peraí, eu tô brincando, mas agora vamos falar sério. Isso é assim, dê atenção ao que sua mãe fala, observe as pessoas que te amam, o que elas têm a dizer, não vá apenas pelas aparências, as aparências são, aceite isso, quem vai fazer diferença é você. Então você vê a Nina é você. Então em off eles mandam essas mensagens inbox para mim e ali eu tiro um pouco dessa maquiagem, porque querendo ou não, na fanpage você veste uma máscara, todos nós vestimos, é hipócrita quem diz que não veste. Claro, com Mas certeza. em off eu posso falar, ele, olha, você quer ajuda, eu posso te ajudar. Vamos ver como é que você faz isso. E eu acho que é por isso. Eu não acho que eu seja grande escritora, né? Eu acho que eu consegui estabelecer laços com os meus autores. E eu acho que foi isso que fez o sucesso da obra, porque eles começaram a entender esses laços e a gente foi falando junto, brigando, brincando, mas chegando lá. Então, eu acho que a minha forma de falar foi mostrar o lado positivo, mesmo diante da adversidade, e mostrar que o lado positivo só existe se você aceitar isso, porque a gente não tem controle do que está por fora, se só você tem se controle da abrir gente. para isso também. Porque eu vejo eu já assisti muito filme cabeça, muito filme cabeça na minha vida, tem uma época que era só filme cabeça. Nada de comédia romântica, nada de cabeça, filme cabeça. E aí eu comecei a reparar também que tem umas pessoas que falam assim, isso aí é filme hollywoodiano que acaba com o final feliz. Gente, mas a vida também não acaba com o final feliz. Dani, final feliz vende muito. Não, vende muito, porque significa que as pessoas querem ser massageadas, ter seus corações massageados. Eu acho isso. Então, assim, não tem nada a ver, ainda mais para adolescente. Pô, o cara tá começando a vida, tá começando a vislumbrar um monte de coisa. Aí eu vou lá e digo pro cara, é tudo horrível, não sei o que. No final você vai morrer, não vai dar jeito mesmo. Entendeu? Então, não é por aí. Eu acho que é a forma mesmo como os obstáculos vão sendo vencidos. E a identificação com a Melissa, como é que é? As meninas se identificam muito com a Melissa? Aquele problema de ficar em recuperação, em pleno verão. Na verdade, sim, a Pepper falou que é algo muito pessoal, realmente, né? Eu, particularmente, eu gosto de criar protagonistas muito comuns. Aí, os outros personagens do livro... Que é um barato. Exatamente, porque você tem uma identificação, né? As pessoas se identificam. A Melissa é uma garota muito comum, mas ela tem uma amiga louca, entendeu? Divertida. Ela tem uma outra amiga que está passando vários problemas sérios, sabe? Mas a Melissa em si, ela é uma menina comum. Então, assim, as pessoas que leem o livro falam, eu poderia ser essa garota, sabe? Porque ela vive problemas muito típicos da adolescência, nada muito gritante, nada muito tenso, entende? Problemas comuns de adolescente, mas ela tem amigas que vivem situações diferentes, sabe? Então, tem muita identificação com a Melissa, né? Por conta disso. Vocês acham que o livro de ficção, ele pode abrir portas para outros tipos de leitura? Como é que vocês encaram isso? Sim, com certeza. Ou tem gente que diz, não, mas aí a pessoa fica viciada em só ler livro de ficção. E aí tem pai e mãe que se preocupa, fala assim, não, você não pode ler isso. Como é que... Só para dar um plazinho aqui para os pais e mães que estão assistindo a gente. Olha, uma coisa tem nada a ver com a outra. Livro é apenas hábito.
Eu acho que é criar o hábito. Seu livro vai ler esse, você vai ler muito mais do que Harry Potter, você vai ler Noites Havaianas, enfim, não importa. Seu filho está lendo, ele está se instruindo, ele está criando. Como é que eu vou dizer assim? A estrutura dele. Por isso que é muito fácil entrar no jovem, por ele ser permeável. O adulto, quando ele lê, em geral, é para relaxar, é para se divertir, é para sonhar, porque a gente não vai sofrer bullying pelo livro, a gente não vai mudar nossos conceitos tantos pelo livro, a não ser um livro de autoajuda que possa te ajudar, mas assim, livro de literatura e ficção. Então, eu acho isso, eu acho que o importante é que seu livro leia, que o seu filho leia. E aí, só uma curiosidade para adicionar aí, no Instagram, que eu vejo um montão de gente falando pelo Instagram. Quando eu vejo lá, tá o Não Pare, do lado de um livro que não tem nada a ver, Stephen King, livro de terror. Aí do outro lado está Nicholas Spark, do outro lado está Paulo Coelho. Aí você fala, meu Deus, não tem nada a ver, é uma salada, né? É uma salada. O que mostra que a pessoa lê de todos os tipos. Não vai gostar só disso, você pode ter sua preferência. Eu converso com leitores e eles falam, Pepe, sabe de uma coisa? Hoje eu não quero nada demais, eu quero aquele livro bem bobinho, só para relaxar, água com açúcar para relaxar à tarde. Tem vezes não, hoje eu preciso ser desafiada. Eles falam para mim, hoje eu quero aquele livro que me puxa. Então, quer dizer, o mesmo leitor, dependendo do seu estado de espírito, ele vai ter temas diferentes. Então, acho que tem que deixar ele ler, leia muito. A grande verdade é que para você criar o hábito da leitura, o ideal é que seja mesmo um livro tipo ficção, né? Porque o que acontece? Tem que vir através do prazer, né? Tem que ser uma atividade que você goste de fazer. Eu tenho muito essa preocupação nas oficinas, né? Tem que ser algo que eles se interessem, que seja divertido, porque senão você não cria esse hábito. Se você associar a leitura a algo penoso, algo trabalhoso, você não cria esse laço, entende? E a ficção, ela te dá isso, porque você mergulha, é algo que é leve, é um passatempo divertido, e aí, a partir daí, você começa a criar o hábito de ler outros tipos de livros que sejam mais desafiadores, por exemplo, né? Então, a gente está no finalzinho do programa. E eu quero que vocês me digam como é que é esse processo, rapidamente, como é que é esse processo que os pais, às vezes, as mães, enfim, os professores, o que se passa pela cabeça dessas mulheres que escrevem para os meus alunos, para os meus filhos? Pepper, eu sei que você é dentista, apaixonada pela tua profissão, tem o seu filhotinho. Como é que é isso? Que hora você para escrever? Como é que você se organiza? Organização. E boa vontade e aceitar que a vida é meio crazy, porque se for muito certinho, você não chega a lugar nenhum. Então, obviamente, eu tenho disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada. Falar que não sou, então não conseguiria escrever isso. Porque quem sabe, quem atende em consultório, sabe, faz ortodontia, que é o meu caso, aparelhagem ortodôntica, sabe que o trabalho, como de um professor, não se limita ao consultório. Você tem que levar aqueles casos para casa, aqueles modelos de estudo, fazer os traçados, as radiografias, planejamento, que me demora umas 6, 8 horas por paciente. Então, quer dizer, é trabalho que eu estou fora do consultório fazendo. Então, para isso, o que você tem que fazer? Disciplina. Tal dia à tarde, tal dia de manhã e tal dia à tarde são os meus dias para escrita. Babou, tem que ser naqueles dias. Se eu perder esses dias, só na semana que vem. Então, eu me organizo para ver se eu não consegue acontecer nada, né? Naqueles dias, que nem sempre isso acontece. Às vezes um filho adoece, às vezes você tem que resolver alguma coisa de última hora, mas eu tento produzir. E geralmente à tarde? Ou o dia todo? Não, eu nunca tenho o dia todo. Geralmente são 2 tardes por semana que eu tenho para escrever. É tudo que eu tenho. E final de semana, e madrugada com insônia. Sempre, né? Altamente produtiva. Mas então são esses momentos. Porque de manhã fazendo dever de casa com o filho, preparando atividades, milhares de atividades, leva a aula de natação, a fono, e isso e aquilo, atividade para o colégio, dever de casa. Leva para o colégio, vai para o consultório, sai direto para o consultório, fica no consultório até 8h30, chega em casa 9h30 da noite, aí vai dar a janta, vai ver a mochila. E o dever de casa. E dever de casa, aquela coisa toda. Então, eu considero o seguinte, havendo boa vontade, a gente consegue. Obviamente, eu sou lenta para escrever. Enquanto eu vejo alguns autores, por exemplo, eu escrevi um capítulo essa noite. Eu quase quero morrer, eu escrevi um parágrafo essa tarde. Tipo assim, eu quero morrer, porque eu sou lenta. O processo meu de criação é lento. Mas eu vou lá, tartaruguinha, lá vou eu. Claro, eu vou. Eu não sou aquela pessoa... Mas eu acho que se você for
disciplinada, você consegue. Então, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papinho dela e aí foram surgindo os filhotes. É assim. Babi. Eu me identifiquei muito com a Pepper, porque assim, eu tenho essa rotina também meio louca. Ela tem o consultório, eu tenho as oficinas, eu tenho o filho da idade do filho dela, né? E eu também percebo isso, eu sou extremamente disciplinada. E eu descobri isso alguns anos atrás, quando eu pensei que eu queria fazer concurso público, porque depois eu desisti, né? No período do concurso público, eu percebi, gente, eu fico horas estudando direitinho ali. E eu percebi que eu realmente tinha disciplina, porque tem gente que está em casa e se distrai com um monte de coisas, né? Tipo, vou ver uma série. Não, eu sou extremamente disciplinada. Eu sento, me proponho a fazer aquilo ali, eu faço até concluir. Tá vendo, eu acho que pessoal? é disciplina. Então, mais uma dica aí, mais uma coisa que as autoras têm para ensinar, que vocês podem passar para o filho de vocês. Disciplina é liberdade, já dizia nosso querido Renato. Muitíssimo obrigada pela participação, prazer conversar com vocês. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira nós temos encontro marcado às 9 horas da noite, não vai se atrasar. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Ser professora, você pode ensinar mais as crianças, ter aquela responsabilidade de falar, de ensinar, ver as crianças aprendendo. Eu queria, sinceramente, ter uma varinha de condão, assim. Você deseja aquela coisa, balança a varinha e aparece na hora para você. Isso seria muito legal, o mundo seria maravilhoso.